Aueba! Hoje eu vou te explicar o que é o PAS, o Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília. E nesse vídeo, você também está começando uma jornada ainda mais profunda. Afinal, é o Manual de Sobrevivência do PAS. Nessa série de vídeos, nós vamos desde os temas mais simples até os assuntos mais complicados e detalhistas do edital do PAS, para ajudar você a conquistar a sua aprovação na Universidade de Brasília. E para começar com o básico, eu preciso definir o que é esse processo seletivo, para qual universidade ele serve e quem pode participar. E por isso, eu quero que você preste bastante atenção nos próximos minutos. Afinal, algumas dúvidas extremamente frequentes serão explicadas aqui. PAS é uma sigla para Programa de Avaliação Seriada e é uma prova de ingresso à Universidade de Brasília. Mas veja, não é uma prova tradicional. Justamente pelo nome, a gente consegue identificar a sua grande peculiaridade, o seu grande diferencial. Quando eu falo avaliação seriada, eu estou me referindo a um processo seletivo que ocorre ao longo de 3 anos, de maneira justamente seriada. Assim, o candidato possui diversas etapas até a aprovação. A primeira etapa, ou seja, quando ele inicia o PAS, cobra conteúdos do primeiro ano do ensino médio. A segunda etapa, um ano depois, cobra os conteúdos do segundo ano e, logicamente, ele encerra com o PAS 3, ou a terceira etapa, como você preferir. E ali, os conteúdos são direcionados para o terceiro ano especificamente. Veja que isso difere de um vestibular tradicional ou mesmo do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, que são provas que ocorrem em um único momento, em um único ano. Você vai lá e tem um final de semana, 2 finais de semana, em que as provas reúnem os conteúdos do ensino médio inteiro. O PAS ocorre ao longo de um período muito maior, um triênio, ou seja, uma avaliação seriada. Mas no final das contas, ele serve para o mesmo propósito do vestibular ou do Enem, que é justamente te dar uma nota que você pode utilizar para tentar o acesso ao ensino superior. Só que existe um detalhe. Quando eu estou falando do PAS, eu estou especificamente me referindo ao PAS da Universidade de Brasília, aqui nesse vídeo. Então, é uma prova que é bem específica e só tem a nota válida para essa instituição. Você não pode utilizar o PAS da UNB para tentar entrar na USP ou na UFRJ. Ele é direcionado para a Universidade de Brasília. Vale mencionar ainda que existem outras provas semelhantes ao PAS ao redor do Brasil, às vezes com o nome PAS, ou então PAES, ou então PISME e por aí vai. Mas elas também são específicas das suas respectivas universidades. A exemplo do PISME, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que também possui um triênio, 3 provas ao longo de 3 anos, e é válido especificamente para lá. Quando a gente pensa no Enem, por outro lado, é um exame nacional e a sua nota pode ser utilizada para universidades espalhadas por todo o país. E aqui entra um ponto importante. Eu estou comentando sobre o PAS da UNB e por esse motivo eu tenho que te falar das outras modalidades de ingresso à Universidade de Brasília. Além do PAS, o ingresso na Universidade de Brasília pode ser feito por meio do vestibular tradicional ou então do Acesso Enem, o ENB. Acesso Enem significa que você vai utilizar a nota do Enem, mas não é pelo SISU, como normalmente acontece em outras instituições, e sim por um processo próprio. Mas basicamente é a mesma prova, a mesma nota, só muda realmente a forma de classificação dos candidatos. E o vestibular tradicional, por sua vez, é organizado pela mesma banca que faz o PAS, a gente vai falar disso ainda nesse vídeo. Com a peculiaridade, claro, de ser feito em um único ano. É um final de semana em que você vai fazer o primeiro dia de prova, o segundo dia de prova e pronto. Não tem que se preocupar com próximas etapas. O vestibular é imediato. Terminou aquela prova, você vai receber daqui a um tempo a nota e, quem sabe, é o que a gente deseja, a aprovação. Um detalhe que eu preciso pincelar nesse momento é que a UNB tem sim esses 3 processos seletivos, mas a distribuição das vagas não é igual para cada um. Na verdade, o PAS possui metade das vagas dentro de um ano inteiro na Universidade de Brasília. Enquanto isso, o vestibular tradicional possui 25% das vagas e os outros 25% restantes são do Acesso Enem. Isso significa que o PAS tem o dobro de vagas para o ingresso na UNB. E olha só que interessante, além de ter o dobro de vagas, o número de candidatos é menor. Afinal, estamos falando de uma prova extensa, feita em um triênio e que, portanto, reduz a concorrência. Por isso, a gente sempre destaca que o PAS é a forma mais fácil de entrar na UNB. Claro, não é a única e não significa que se você não passar pelo PAS, você não vai conseguir realizar o seu sonho depois. Nesse momento, convém te explicar o funcionamento ao longo de um ano inteiro. Afinal, eu te mostrei que o PAS tem metade das vagas, mas como que isso acontece? Veja bem. Vou colocar essa imagem aqui em cima e você vai perceber que a gente tem realmente 2 semestres letivos durante um ano inteiro na UNB.
Faz sentido, né? 2 semestres. E cada semestre possui os seus processos seletivos específicos de ingresso. O PAS é metade das vagas do primeiro semestre e metade das vagas do segundo semestre também. É por isso que num ano inteiro ele tem metade das vagas. Já o restante do primeiro semestre vai para o vestibular tradicional, que só serve para ingresso no primeiro semestre, porque no segundo, em vez do vestibular tradicional, utiliza-se a nota do acesso Enem, o NB. Então, quando a gente faz a conta final, o PAS vai ficar com esse número de vagas maior do que esses outros 2 processos seletivos. Agora você deve estar se perguntando, certo, mas quem está tentando entrar com a nota do PAS em determinado ano? É uma pessoa que chega lá e faz as 3 etapas de uma vez? Como que funciona realmente para saber quando eu serei aprovado, qual será o meu ano de ingresso à universidade se eu estou fazendo PAS? Pois bem, meu querido, aí a gente começa a explicação sobre o subprograma, sobre o triênio do PAS. Como deve ter ficado muito claro até aqui, a grande diferença da prova do PAS é ocorrer ao longo de 3 anos. Primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. E disso veio o nome, subprograma. Quando eu fui aprovado, eu tinha feito o subprograma 2017 a 2019. Olha só, o primeiro número, primeiro ano, é o momento em que eu entrei no PAS e fiz a primeira etapa. Então em 2017 foi o meu PAS 1, 2018 o PAS 2 e eu terminei em 2019. Todo subprograma do PAS tem esse nome, ano de início, traço, ano de término. Exemplo do subprograma 2024-2026. Então significa que a pessoa concluindo o subprograma 2024 a 2026, ela vai entrar em 2026? Não, calma lá. Ano de início, ano de término. Significa que ela termina a prova do PAS, a última, em dezembro de 2026, para o ingresso no primeiro ou no segundo semestre de 2027. Na minha época, então, era o sub 2017-2019, eu fui aprovado e eu entrei na UNB no início de 2020. Minha prova do PAS 3 foi lá no finalzinho de 2019, foi ali em dezembro. A nota saiu por volta de janeiro, a convocação também no finalzinho de janeiro de 2020, então as aulas começaram em março daquele mesmo ano. Percebeu agora como funciona a estrutura e como realmente é algo de longo prazo? É isso que precisa ficar muito evidente para você nesse vídeo. Por fim, convém comentar sobre quem pode fazer a prova do PAS, porque ao longo da história nós tivemos uma mudança muito importante nesse detalhe. Desde a sua criação até o ano de 2022, o PAS era exclusivo para estudantes que estavam fazendo o ensino médio. Só poderia fazer a prova se você conseguisse homologar, comprovar que você estava em alguma das séries oficiais do ensino médio. Com o edital de 2022, essa regra mudou, e a partir dali, qualquer pessoa poderia fazer o PAS. Quem já tivesse se formado 10, 15, 20, 30 anos antes, poderia fazer a prova se desejasse. E nisso, muitos candidatos começaram a pensar, ora, então, agora como qualquer um pode fazer o PAS, basta eu me inscrever no mesmo ano para o PAS 1, PAS 2, PAS 3 e somar as notas? E aí descobrir logo depois se eu fui aprovado? Não, não. Apesar de qualquer um poder fazer a prova, a estrutura seriada continua. Isso é muito importante. O candidato não pode chegar e juntar todas as provas no final do ano e falar: ei, aqui está minha nota somada, vê aí se eu passo, por favor. Não, não. Ele precisa entrar em um subprograma de todo modo. Não há outra alternativa pelo PAS que não seja essa. E é por esse motivo que ele continua sendo a prova mais vantajosa para quem está no ensino médio. Afinal, no ensino médio, obrigatoriamente, você vai fazer o primeiro ano e no primeiro ano do ensino médio você vai ver os conteúdos específicos que são do PAS 1. Então você já está sendo direcionado naquele momento da sua vida para uma prova ali no final do ano. No PAS 2, acontece a mesma coisa. Conteúdos do segundo ano estarão presentes na sua prova da segunda etapa. E aí, encerrando a lógica, já deve ter ficado bem nítida, PAS 3 com os conteúdos do terceirão. Olha só como que isso se apresenta como um processo muito bom para o estudante no ensino médio que consegue parcelar todo o esforço em busca da aprovação quando a gente compara com um vestibular que é uma única prova no final dos 3 anos que cobra o conteúdo de todo esse período. O PAS, na minha opinião, possui essa grande vantagem para quem está nesse momento de formação. E claro, mesmo que você acabe não passando pelo PAS, mesmo que a aprovação não se concretize ali, você terá, se você se dedicou para o PAS, feito uma trajetória muito boa, muito robusta nos conteúdos do ensino médio, que te deixa lá na frente quando o assunto é vestibular tradicional ou mesmo o Enem, que aí abre portas para você em várias outras instituições.